Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Calegari, chegando aqui para mais um Habita Ranking, o seu programa de televisão e também podcast, disponível para você aqui na TV Guanandi, afiliada da Band para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já quero fazer um convite especial para você acompanhar aí as nossas redes sociais e também acompanhar o programa na íntegra aí pelo nosso canal no YouTube, tá? Que é o Habita Ranking. Bom, no episódio de hoje eu estou recebendo aqui o vereador por Campo Grande, Marquinhos Tradi. Marquinhos, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, tá bom? Obrigado, Bruno, e que tenhamos um programa esclarecedor para todos. Exatamente. Quero agradecer a presença também do Marcos Roberto Campos, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios. Marcos, obrigado pela sua presença aqui, viu? Bem-vindo. Obrigado, Bruno. Também espero que seja esclarecedor para toda a comunidade de trabalhadores em condomínio, quanto também os condôminos. Tá certo. E também o Rafael Dávila, ele que é representante das empresas de portaria remota aqui, né? Rafael, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bruno. É só empresas remotas ou presenciais também? Portarias remotas e também condomínios e síndicos. E de síndicos, então tá certo. E a doutora Adriana Mello, a nossa advogada também, que vai aparecer pra gente aqui na tela. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Bruno, e muito feliz em poder contribuir com esse debate muito importante e salutar para a nossa população. Sem sombra de dúvidas. Bom, gente, o assunto hoje ele é um pouco polêmico, porque há uma grande discussão em relação a um projeto apresentado pelo vereador Marquinhos Tradi, que está aqui com a gente, né? O Marquinhos, ele propôs aí um projeto que... Marquinhos, eu gostaria que você explicasse para a gente. O projeto, ele queria proibir portarias remotas em condomínios aqui de Campo Grande. Esse era o objetivo do seu projeto? De maneira alguma. O projeto, ele visa trazer uma discussão para que a nossa cidade se adapte à melhor lei para a segurança dos condôminos e, acima de tudo, a preservação do trabalho dos porteiros remotos. Ou seja, a partir do momento em que uma iniciativa legislativa traz uma discussão ampla com técnicos responsáveis, com experts do assunto, envolvendo a sociedade, o sindicato e a Câmara Municipal, com certeza absoluta, vai ser uma lei eficaz, eficiente e aplicável. E não vai ser apenas um número a mais nessa inflação legislativa que nós já temos em toda a nossa Campo Grande. Ô Marcos, você, né, enquanto presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios, relacionado a esse projeto que o Marquinhos apresentou, como que vocês receberam aí a notícia? Qual a percepção de vocês aí? Lembrando que a nossa ideia é justamente criar esse debate aqui construtivo, saudável, e às vezes o contraponto ele vai existir e é assim que a gente consegue sempre melhorar, né? E faz parte do nosso processo democrático. Mas, ô Marcos, como que vocês receberam aí o projeto do seu xará, Marcos, também? Recebemos com muita alegria, né? A gente já tem os dados que somente no último ano cerca de 800 pais de família perderam o emprego devido à aplicação de portaria virtual nos condomínios de Campo Grande. Né? A gente sabe desses dados porque a ruptura contratual, as rescisões são feitas com a gente. Então, a gente fez esse levantamento. A comunidade de trabalhadores em condomínio, inclusive, ficou até triste, podemos dizer assim, quando teve a negativa imediata de alguns parlamentares. Eu acho que os parlamentares poderiam trazer para o debate, a discussão, e não simplesmente já ir para as redes sociais dizendo que é contra o projeto. Né? Isso aí deixou a nossa comunidade um pouco triste e qual que é a palavra? Perplexa. Essa é a palavra. Porque a gente entende que o legislativo municipal, ele deve representar toda os eleitores, a população campograndense, e a comunidade de trabalhadores em condomínios está inserida também nesse processo. E essa questão do desemprego nos causa muita preocupação. E a gente sabe que em outros estados
já foi trazido para o debate. São Paulo está na Alesp a discussão. Brasília já foi aprovada a lei nessa questão também. Brasília já aprovou, São Paulo está em discussão na Alesp. Então, a gente ficou muito feliz através do projeto, que a gente entende que a gente pode sentar, a gente pode discutir e averiguar o que é melhor, tanto para os trabalhadores de condomínio, quanto para os condôminos. Certo. O Rafael, você que é representante aí de portaria remota, como que vocês, repito a pergunta, né? Como é que vocês receberam aí, como é que está essa discussão entre vocês em relação a esse projeto proposto pelo Marquinhos? Olha, Bruno, de início, com muita preocupação também, né? Pelo texto original, pelo texto primário do projeto. Como o próprio nome diz, é um projeto, né? Então, ele com certeza ainda vai ser discutido, isso está sendo feito. O Marquinhos Trade nos recebeu muito bem, ouviu também as nossas colocações, né? Porque do mesmo jeito que o Marcos, presidente do sindicato, coloca que os porteiros podem ficar em desvantagem, a gente entende que em condomínios nós temos enfermeiros, mecânicos, eletricistas, as mais variadas profissões que também seriam prejudicadas com uma proibição ou uma quase proibição no texto original, né? Então, realmente, é necessário um diálogo, né? É necessário um estudo melhor, porque não só as empresas de portaria, mas também os próprios condôminos ficam preocupados, né? Que, como qualquer outra empresa, hoje um custo maior no condomínio é referente à mão de obra, né? E muitos condomínios escolhem a portaria remota pelo sentido financeiro e também pela tecnologia e segurança que ela proporciona, né? Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, né? Com o primeiro texto colocado do projeto, todos ficamos muito preocupados, né? Esperando realmente uma discussão mais abrangente que pudesse realmente atender todos os lados, por assim dizer. O que trouxe de preocupação para vocês quando você fala assim, o texto primário apresentado? Quais pontos desse texto trouxe essa preocupação? E aí, claro, depois eu deixo até para o Marquinhos esclarecer aqui. Vamos lá. Primeiro, a questão de uma quantidade limitada de apartamentos ou unidades, né? Condomínios de até 45 unidades poderiam, né, contratar portaria remota, desde que atendesse alguns certos requisitos. Condomínios com mais de 45 não poderiam. Se hoje a gente olhar Campo Grande, falando de forma bem objetiva, condomínios com menos de 45 unidades, na sua grande maioria, nem sequer possuem porteiros. Os próprios moradores se organizam. Por fato de já ser diminuto, de ter que ratear essa despesa fica muito mais complexa, menos pessoas para ratear a despesa. Então, basicamente, o espectro de comércio das portarias remotas iriam acabar. Por isso que a gente, até de primeiro momento, eu coloquei como quase uma proibição. Não chega a ser, mas é quase porque diminuiria muito o espectro. Segundo, né, a questão também de outras obrigatoriedades aos condôminos. Agora falando de condôminos e condomínios, né? Um condomínio, ele faz uma previsão orçamentária. Pelo Código Civil, ela é anual. Então, um condomínio, ele se programa durante todo o ano para pagar suas despesas e, assim, cobrar as taxas de condomínio aos condôminos, né? Sim. E no texto dava um prazo de 90 dias para uma readequação. Agora, se a gente pensar num contexto que uma portaria remota hoje custa, em média, 50% de uma portaria orgânica, ou seja, metade do preço, como que em 90 dias nós conseguiríamos que todos os condomínios se adequassem? Essa é uma grande preocupação. E quando se adequasse, o que isso representaria de forma objetiva e prática? Aumento da taxa condominial para os moradores, ou seja, todos esses moradores das mais variadas profissões iriam sentir, né? Então, essa foi a grande preocupação. E muitos condomínios, quando contrata-se uma portaria remota, com aquela economia que ele tem, ele faz outras benfeitorias no seu imóvel, como pintura, talvez uma necessidade estrutural, uma reforma, né? E ele se programou com isso. Aí, com 90 dias, ele já tem aquela despesa que ele contratou, né? Usando essa economia que ele tinha, e agora vai ter que de novo aumentar, né? Por conta de uma... Ele vai ter que encerrar o contrato, né? E contratar porteiros, no caso do texto original da lei. Então, isso que trouxe muita preocupação, porque, bem dizer, a gente mudaria da água para o vinho de forma muito rápida.
uma segurança jurídica tanto para os condôminos, que eles são partes do contrato, e também para as próprias empresas que investiram, né, para poder prestar aquele serviço nos condomínios. Certo. Marquinhos, você que está aqui também, acho que é a oportunidade, né, ouvindo agora a classe, né, do representante das portarias remotas, baseado no seu projeto, o que você tem a dizer sobre esses pontos? Olha, a partir do momento em que há um diálogo para aperfeiçoar uma ideia, é salutar para toda a sociedade. O que significa portaria remota? Para os telespectadores, né, é um sistema de segurança, sim, de tecnologia, e nós caminhamos a passos largos para a tecnologia que substitui cada vez mais o braço humano, principalmente na seara e no campo do trabalho. A portaria remota é um sistema de segurança que substitui a presença física de um porteiro. A minha preocupação ao redigir e apresentar esse projeto de lei não foi apenas para salvaguardar empregos dos porteiros. Foi também isso, é lógico. Mas foi para preservar a segurança dos condôminos. Por quê? A portaria remota, ela traz a segurança absoluta que um porteiro físico não traz? Extremamente duvidoso. Aliás, nós estamos assistindo casos e mais casos no país de absoluta falta de responsabilidade de empresas que comparecem a assembleias em condomínios, oferecem um produto, mas entregam outro absolutamente muito distante da realidade. Aí, quando ela vai implantar a sua tecnologia, os condôminos começam a ver que compraram, adquiriram gato por lebre. Ou seja, não é apenas você colocar um sistema de câmeras que vai diminuir a taxa do condomínio. De maneira alguma. Uma portaria remota que tenha que trazer segurança para os condôminos, ela tem que ter uma série de equipamentos, atualizações tecnológicas, taxas que elas pagam de licenciamento e uso de softwares. Além disso, ela tem que ter a manutenção, tem que ter a boa conexão de internet, sob pena de deletar quase todo o sistema, entre aspas, de portaria remota daquele condomínio. Tem que ter geradores ou no-breaks, tem que ter câmeras atualizadas, e nós sabemos que a tecnologia, de 2 em 2 meses, ela avança e vão ter que ser trocados. Essa manutenção é extremamente cara, muito cara, a tecnologia custa caro, tem que ter sistemas de backup de imagens, tem que ter um controle chamado, e o mais assustador, é um contrato que a manutenção, volto a dizer, é caríssima. Pois bem, instalada essa portaria virtual, ela vai trazer de fato a segurança absoluta aos condôminos? Por exemplo, imagina os condomínios grandes da nossa cidade. Chega um entregador, né, de um pedido de um alimento por volta das 20 horas, 21, e na casa não está o pai, só está a mãe com as crianças. E aí o entregador vai ter que apertar um botão, ou se identificar, ou colocar o seu rosto, ou o morador que vai ter que ir lá na frente buscar o que ele solicitou. Por isso, o nosso projeto não é invadir
a decisão da Assembleia, não é decidir pelos condôminos, até porque, embora seja possível o legislador fazer isso, o Código Civil permite um condomínio, Bruno. A Assembleia não pode afrontar uma lei. Por exemplo, nós temos uma lei do silêncio na nossa cidade. Se os condomínios particulares, por Assembleia, votarem que ali dentro eles podem fazer barulho depois das 22 ou 23, eles não podem afrontar essa lei. Sim. O artigo 1333 do Código Civil e seguintes é muito claro que não podem decisões de Assembleia contrariar leis e normas de ordem pública. Não podem. Então, nós não estamos querendo legislar para impor uma decisão ou proibir a livre iniciativa. O que nós queremos é uma portaria híbrida. Metade de tecnologia, metade de ser humano. Construída com as empresas, com o sindicato, com a sociedade, com a Câmara Municipal, para que as nossas leis não parem em discussão no Poder Judiciário. Sim. E acho que isso não vai precisar. O Rafael é extremamente coerente, tem bom senso. Sabe como que chegou a redação dessa lei para mim? Através dos próprios condôminos. Teve 2 moradores, que eu vou preservar o nome, Sim. de um condomínio de classe alta na cidade, que precisou de um socorro imediato e não tinha mais o porteiro físico e deixaram um número de um telefone em caso de emergência. Ele ligou, a pessoa atendeu em Santa Catarina. O call center dessa empresa não é em Campo Grande. Sim. Todas as reclamações eram anotadas lá em Santa Catarina. Eu até conversei com o Rafael sobre isso. E ele falou, Marcos, esse é um avanço que a gente pode colocar no projeto de lei. Sim. Que os call centers sejam colocados dentro da nossa cidade. Então, Marquinhos, pegando o gancho do que você falou, a sua ideia, é claro que nesse primeiro momento gerou uma discussão e uma polêmica em relação ao projeto apresentado, que caiu até no questionamento, mas isso tem legalidade? Isso não fere algum princípio da nossa da livre Constituição, iniciativa. Isso, da livre iniciativa e tal. Eu sei que isso foi muito debatido e muito discutido. Então, assim, mediante ao que foi proposto no texto inicial, você acredita que ajustes podem ser feitos ali para chegar num consenso dessa portaria híbrida, como você falou? Bruno, ninguém é dono da verdade. Você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. E eu não tenho nenhuma vontade de impor. Eu fui chefe do executivo 5 anos e 4 meses, não tivemos nenhuma greve, tudo no diálogo. Enfrentei uma pandemia que me lembra muito essa questão. É uma questão de economia com emprego. Sim. Na pandemia, os dois, né? era vida e mercado de trabalho. Uhum. Né? Esse projeto de lei é muito semelhante à pandemia. É lógico, porque não podemos, né, chegar ao equilíbrio, nem tanto do projeto, nem tanto com a tecnologia, e colocar híbrida, metade a metade, com normas, call center dentro da nossa cidade, investimentos na nossa cidade. Como bem disse o Rafael, é possível sim adequar. O projeto está longe de ser aprovado do jeito que está. Eu concordo com o Rafael, mas podemos ajustar e os dois, e Campo Grande, sair na frente. Certo. O Marcos, falando um pouquinho desse modelo que o Marquinhos até falou, dessa questão de uma... É inevitável que a tecnologia ela chegue. Sim. É inevitável que a tecnologia ela avance e ela entre em vários braços. Eu vi algumas reportagens falando que tem condomínios que estão testando até robôs para pegar uma encomenda,
na portaria e levar até a porta do apartamento, enfim. Claro que isso num custo muito absurdo, né? Muito caro ainda. Mas você acha que quando a gente fala de tecnologia, às vezes acaba respingando um pouco na redução da mão de obra, né? Em alguns casos. Por exemplo, você pega um exemplo claro para quem está nos assistindo. Antigamente, como é que você colhia cana e como você colhe cana hoje, né? Você vem com a tecnologia, você repõe depois esses trabalhos em outras áreas que vão surgindo. Você acredita que nesse formato híbrido seria um consenso também entre vocês em entender que, olha, a tecnologia faz parte, ela está presente, ou vocês não abrem mão de que, de fato, precisa ter o porteiro ali 24 horas? Não, a gente entende que a questão híbrida pode ser conversada tranquilamente. A gente entende que a gente precisa, é o que eu falei, trazer a luz ao problema. Acho que se a gente não tivesse, Marquinhos não tivesse... com esse projeto, a gente não estaria nem discutindo isso aqui. Sim. Né? Então, acho que a gente não precisa nem entrar no mérito se a portaria virtual é mais segura ou se o físico é mais seguro, que eles vão defender a questão da liberdade econômica e eu vou defender a questão da pessoalidade. Uhum. Né? A gente entende, por exemplo, hoje, a maioria dos idosos estão morando em condomínios. E aí, para o condomínio, a segurança passa pela rotina do morador. Uhum. E o porteiro conhece essa rotina. Então, a senhora Maria, de 80 anos, que está lá, se ela não passou pela portaria em determinado horário, o porteiro sabe, alguma coisa aconteceu com ela. Isso faz parte de segurança também. Uhum. Né? Então, a gente não está aqui para criticar, falar mal da portaria virtual. Eu acho que o momento a gente está aberto a discutir e tentar fazer a melhor forma, que fique bom para os condôminos, os moradores de condomínio, e também para os trabalhadores. Esses que fazem essa mão de obra, que a gente precisa deixar muito claro o seguinte, Bruno, são trabalhadores 45 mais. Uhum. São pessoas muito difíceis da gente recolocar ele no mercado de trabalho de novo. Então, essa é uma das preocupações nossas. Mas sim, através do sindicato, a gente está disposto ao diálogo, a conversar com os síndicos, representantes dos síndicos, com o pessoal da portaria remota, que a gente faça um projeto, conforme o Marquinhos falou, que seja bom para Campo Grande. Porque hoje eu fiz um levantamento através da Caixa Econômica Federal, pelo CAGED. Em Campo Grande hoje a gente tem 1.180 condomínios, somente em Campo Grande. Então, o impacto está vindo o quê? Esse desemprego está vindo aí, e a gente viu esse problema, sentamos várias vezes com o vereador, que abriu espaço para o diálogo, chamou o pessoal da portaria virtual já para conversar, nós já se reunimos, já tivemos um bate-papo, teve ponderações de todos os lados, e a gente entende que a gente não pode ser engessado. Sim. O sindicato não pode chegar de maneira engessada e falar, não, tem que ser assim. A gente tem que ver essa possibilidade. A gente sabe, cada trabalhador hoje não pode falar da questão tecnológica porque cada um tem um smartphone na mão. Eles estão nas redes sociais. Aliás, mandar um abraço para a categoria que tem muita gente assistindo, mandei o pessoal entrar no Instagram de vocês para poder compartilhar e estar assistindo a gente, todos os trabalhadores porteiros, faxineiros. Esse pessoal, inclusive, como o vereador falou na questão da pandemia, eles simplesmente foram a barreira entre o vírus do corona e os moradores. Na época, a quantidade de iFood que aumentou foi enorme. E ocorreu nesse período, onde, na época, 3.000 pessoas por dia, o prefeito era o Marquinhos Trades na época, esses trabalhadores ficaram na linha de frente na bandeira amarela, vermelha, preta, e agora a gente vê o cara sendo mandado embora assim, repentinamente, porque chegou a tecnologia, porque o cara presta serviço ali há mais de 30 anos. Uhum. Então, respondendo a tua pergunta, o sindicato está aberto assim ao diálogo, acho que seria um erro por parte do representante sindical aqui falar que não, a gente vai engessar, não. A gente já está ouvindo, já estamos dialogando e vou retornar aqui a crítica dos parlamentares que não fizeram isso. Pessoal da Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores, com todo o respeito, antes de dar o não lá, poderia ouvir a categoria também de trabalhadores. Houve condômino, mas houve os dois lados. É o primeiro debate que a gente está tendo aqui, tratando desse assunto, é aqui. E aí vão para as redes sociais, fazem críticas no projeto e não dá o direito do contraditório para a parte laboral, que é a parte mais fraca.
Inclusive, esse espaço é justamente isso, né? A gente enriquecer o debate, criar esses contrapontos, porque assim a gente sempre vai chegar num resultado positivo e bom para todos os lados, né? O Rafael, pegando um pouquinho do gancho do que o Marquinhos falou em relação a essa questão da segurança, essa preocupação que eles têm e que ele apresentou mediante do projeto, e também, claro, acredito que os moradores têm essa preocupação. O que a portaria remota ela garante de segurança hoje? Até para explicar para quem está nos acompanhando, nos assistindo, né? Essa questão de trazer a segurança, de talvez você não ter alguém ali, e se você acha também que esse ponto do híbrido seria algo interessante tanto para vocês quanto para as demais categorias. Perfeito, Bruno. Conforme colocado pelo Marquinhos, né? A portaria remota, ela envolve vários arcabouços, vários equipamentos e soluções em conjunto. Não é simplesmente uma câmera ou um interfone. Não, longe disso. Portaria remota tem no-break para caso de falta de energia, o sistema continuar funcionando. Tem redundância, links e conectividade, né? Tem todo um aparato para funcionar, suporte 24/7 aos condomínios, né? Então, o que isso traz? Traz essa segurança e, principalmente, todos os registros de acesso, né? Hoje, assim como eu, todos os porteiros também são humanos e cometem falha, né? E todos nós estamos sujeitos a isso. Mas, pela dinâmica do dia a dia, pela própria convivência deles com os moradores, às vezes falta padrões. E a tecnologia, ela, uma vez programada, ela vai sempre cumprir aquele papel. Todos os acessos são 100% registrados, né? E o que leva os condomínios a escolher a portaria remota? Isso que a gente tem que parar e pensar, né? A portaria remota, como que ela entra no condomínio? Será que é por escolha do síndico, arbitrariamente? Não. É por assembleia e onde a maioria dos moradores, que são os pagantes, votam. Então, eles escolhem, né? E como qualquer outro contrato, tem as obrigações da portaria remota, como também do condomínio. Onde uma das partes vem a descumprir, o contrato pode ser encerrado. E a gente vem vendo um aumento, realmente, da portaria remota por conta dessa característica que ela tem. Ela traz um suporte 24/7, que às vezes o condomínio não tem. Imagine um síndico, domingo, às 3 da manhã, o portão quebra. Às vezes o único portão que ele tem. O que ele faz? Ele não sabe por onde começar. Tendo a portaria remota, em questão de poucos minutos o técnico vai estar lá, vai atender ele, né? Então isso garante uma tranquilidade até para o administrador, para o síndico do condomínio, né? E os moradores também, que são os beneficiados com isso, eles que usam ali o acesso, né? Outra coisa também é a questão da segurança. Um porteiro estando ali, querendo ou não, é uma pessoa presente que pode ser rendida, pode ser coagida, e a pessoa à distância tem essa vantagem, né? Então, no sentido de segurança, até colocando com o Marcos, não dizendo o que é melhor ou o que é pior, né? Mas a portaria remota agrega muito, muito mesmo. Porque vários condomínios que trocaram de portaria orgânica para remota, muito se deve por conta disso, registros, né? Se às vezes a gente pergunta para o porteiro que está lá, quem que entrou ontem das 14 às 16 horas? Ele não tem isso anotado. Ele tem isso na cabeça dele, porque ele conheceu a pessoa e entrou. Mas e se dá uma intercorrência, se ocorreu algum crime, se ocorreu alguma coisa que a gente precisa ter esses registros? Não temos. Então, isso é uma das motivações dos condôminos de trocar, né? E engraçado também é que a questão das pessoas que saem, né? Esses porteiros que saem, muitos, não vou dizer em todas as empresas, eu trabalho com várias empresas, mas tem empresas que têm o call center fora, tem call center aqui, mas as empresas sul-mato-grossenses, as empresas que estão operando aqui, absorvem muito desses funcionários, desses porteiros, porque ele já tem a vivência condominial. Os próprios síndicos também, os porteiros bons, aqueles que são destaque, treinam, viram zeladores, viram administradores de condomínio, né? Então, uma parte deles é absorvida pelo mercado. Mas, igual você colocou, a tecnologia ela vem em vários braços. A portaria remota é uma delas. A gente vê isso nos supermercados hoje, que nós temos os caixas de autoatendimento. Vimos isso com o advento do Uber, que inclusive está sendo objeto de um julgamento no STF por agora, né? Os chão de fábricas que foram substituídos, os funcionários por robôs. Mas essas pessoas não deixaram de ter um trabalho. Elas foram migradas para outras funções, porque a demanda tecnológica vem, elas redesenham ocupações. Às vezes, aquela pessoa que fazia o serviço de porteiro, agora ele pode ser uma pessoa que atende o call center, ele pode ser um técnico.
ele pode ser um vistoriador para ver se os sistemas estão ok, se as instalações estão ok. Então, surgem outras demandas. Sempre as profissões estão em constante transformações. O próprio jornalismo, né, com o advento da tecnologia, quantos redatores, né, deixaram de ser necessário, né, somente ficando aqueles que desempenham um papel realmente fundamental, né? Então, igual o Marquinhos colocou, né, o PL original trouxe muita preocupação, mas é possível, sim, adaptações. Que a ideia que a gente entende é não banir, até porque, igual eu disse, como que uma portaria remota entra no condomínio? Foi por escolha dos condôminos. Por N motivos que seja, eles escolheram, eles acharam melhor. Se aquele condomínio prefere uma portaria orgânica, que se mantenha orgânica. Mas se ele deseja remota, então que seja remota, né? Então, a gente consegue colocar padrões de qualidade, isso é salutar porque todos ganham, né? Inclusive, a gente tem uma prestação de serviço melhor. A questão também do call center ser na cidade, talvez para empregar pessoas e gerar recursos para a cidade também, né? Agora, um ponto que fica para pensar é a questão da portaria híbrida. Não sei se eu entendi correto ou não, mas a portaria híbrida seria ter porteiros orgânicos e, ao mesmo tempo, virtual. Nós entramos na mesma questão. Pode ficar mais cara do que ter uma ou outra. Então, talvez o maior prejudicado, talvez nesse formato, seja os condôminos e não seja uma questão aceita por eles, né? Então, nesse sentido, questão de segurança, a gente coloca aqui a portaria remota, ela traz muito mais subsídios, desde gravação de voz, gravação de imagem, todos os acessos 100% gravados e o próprio condômino acompanha, né? Então, de forma objetiva, há vários condomínios que eu acompanho que teve ganhos. O primeiro é o financeiro, de cara, né? E segundo é a parte da segurança, que os condôminos ali que trocou, aquele condomínio que decidiu trocar, foi porque ele enxergou que ele haveria ganho ali, né? E muitos dos porteiros que às vezes deixam de ocupar a função naquele condomínio são absorvidos em outras áreas, como zeladoria, a gerência predial, ou a própria portaria remota, né? Sim. Parte de técnicos e tudo mais. Entendi. Ô Marquinhos, pegando o assunto da questão da segurança do condomínio, que foi algo que você comentou bastante aqui, que a sua preocupação também seria em relação a essa questão da segurança, e pegando também o que o Rafael falou, que é a portaria remota ou híbrida, ela é discutida em assembleia e os moradores ali por si só decidem. Se os moradores por si só poderiam decidir, né, entre um ou outro, você acha que talvez o seu projeto apresentado, ele seria aplicável para os condomínios como um todo, e falando especificamente de Campo Grande, pegando justamente aquilo que o Rafael falou? Falou, bom, mas os moradores podem decidir isso em assembleia, se eles acharem que talvez é mais seguro ou menos seguro. Como que você tem a percepção sobre isso? Com certeza, o objetivo principal da proposição desse projeto foi esse podcast. As mídias estão atrás da gente, querendo saber, a marcação de audiências públicas. Eu não conhecia o Rafael, eu não conhecia essa empresa que nem do Estado e que detém a grande fatia do bolo dos condomínios aqui, é uma empresa de fora, o Rafael sabe disso. É uma empresa que não traz lucro nenhum para a cidade, nem para o Estado. Nem o call center deles ficam aqui. E essa questão da segurança, ela traz, sim, aspectos positivos, mas, por exemplo, tem crimes, por exemplo, que aconteceram em condomínio que cortaram os fios das câmeras, apagaram as imagens. Eu pergunto, vamos imaginar uma violência doméstica entre marido e mulher dentro de uma casa num condomínio. O robô vai chamar alguém? O porteiro vai ouvir, o porteiro pode se socorrer e ligar para um SAMU, ligar para uma polícia. Mas e o robô? Uma criança engasgada. Como que ficaria? Além disso, essa questão de segurança, nós temos uma adoção muito perigosa
no nosso país, que é a adoção do reconhecimento facial em condomínios residenciais. Nós temos uma lei geral de proteção de dados. Tem pessoas hoje que estão utilizando essas imagens e se passando por outras. Eu trouxe um dado aqui, Bruno, olha, a crescente adoção de sistemas de reconhecimento facial em condomínios no país tem levantado sérias preocupações sobre a transparência, segurança e proteção desse modo virtual. O Brasil já tem cerca de quase 1 milhão de condomínios onde a entrada é feita por reconhecimento. A biometria como rosto é considerável sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados e só pode ser usada em determinadas situações. Teve uma arquiteta no Rio de Janeiro que ela se negou a cadastrar o reconhecimento e o Poder Judiciário acolheu, dizendo que ela tinha esse direito à privacidade individual dela. Uhum. Nós temos exemplos também de que um funcionário de uma empresa coletou indevidamente a biometria facial de 80 condôminos e praticou uma série de furtos dentro de São Paulo e Santa Catarina. Operação Fakemetria mirou funcionários de empresas de portarias virtuais. Então, isso é muito delicado também, isso não é tão simples assim, né? Por isso essa discussão. O Rafael, o Marquinhos Tradi, nós estamos preocupados sim com o desemprego, mas nós queremos pelo menos esse equilíbrio e que essas empresas sejam aqui do nosso estado, tenham o call center aqui e possa aproveitar o maior número desses porteiros que, como disse o presidente do sindicato, já são pessoas acima de 45 anos de idade, que, via de regra, é amigo de todos eles. Uhum. Tem até um título chamado Porteiro dos Idosos, né? Que eles conhecem todo mundo. Tem porteiro que leva a sacola, tem porteiro que brinca com as crianças, é algo muito delicado, viu, Bruno? Eu compreendo a livre iniciativa, compreendo as empresas, compreendo o lado humano e acredito que essa discussão vai encontrar um meio termo, sim, porque todos nós queremos isso. Certo, muito bem. Deixa eu acionar a doutora Adriana Mello aqui com a gente também, enquanto ela está nos acompanhando, né? Também ali no telão aqui com a gente. Doutora, a senhora está acompanhando esse nosso bate-papo aí, como que a senhora vem avaliando essas discussões todas, né? Segurança, emprego, a questão de agilidade ali, como disse o Rafael, em armazenamento dos dados. Marquinhos trouxe o contraponto em relação à questão da facial das pessoas, de trazer essa segurança. Enfim, como que a senhora tem analisado essa discussão toda? Em primeiro lugar, para ser criado um projeto de lei dessa extensão, a população interessada teria que estar horrível. Não foi. Então, já começamos um projeto de lei que não está atendendo diretamente a população interessada. Nós entendemos que é necessário preservar eles, mas é função do poder público criar no mercado de trabalho novos postos. A minha pergunta é, o que o vereador ou a casa está fazendo para trazer empresas aqui para Campo Grande para criar novos postos de trabalho? Outro ponto. Os condomínios que têm portaria virtual, a opção geralmente pautada na economia financeira, porque são condomínios que não têm condições de ter a portaria física. Porque aqueles que têm condições de pagar a portaria física, eles optam pela portaria física, porque ela traz algumas situações que vai atender melhor a necessidade imediata
Vamos partir do pressuposto. Geralmente, essa decisão é pautada na economia e a adequação financeira desse condomínio. Nós estamos falando de condomínios com uma média de renda dos condôminos entre 2 salários e, no máximo, uns 5 salários mínimos, que já são onerados com a taxa de condomínio para cobrir despesas como iluminação pública dentro do próprio condomínio, já que o poder não arca, reparação de asfalto. Muitos condomínios eles têm ruas, e aí, quando acontece qualquer problema ali naquele são os próprios condôminos, não é o poder público que vai lá. E aí eles são surpreendidos com a possibilidade de onerar mais ainda a casa e com a obrigatoriedade da contratação de portaria potencial. A pergunta é, essa população diretamente interessada, ela foi ouvida? Outra situação, em relação à captura de dados, faciometria, biometria, nós já temos a lei de proteção de dados muito rigorosa. E os contratos com os condomínios em relação a essa captura, armazenamento, eles trazem, na grande maioria, cláusulas bastante rígidas nesse sentido, das obrigatoriedades, das responsabilidades. Então, nós entendemos que segurança jurídica nos contratos, ela já existe. E essa não seria uma matéria para ser discutida pelo poder público, porque ela tem que ser decidida no setor privado, na esfera privada. E aí, quando o poder público vem e fala, não, mas eu estou protegendo esse interesse, protegendo o outro, quando já existe uma lei federal que traz toda essa proteção, traz todo esse tratamento, né, sem considerar o ônus para quem vai ser atingido por essa lei. Ela falou que acho que é bastante preocupante. Cortou um pouquinho o seu áudio aqui, doutora, mas você trouxe a preocupação nesses pontos aí. Abrindo, então, para o Marquinhos, a doutora mais incisiva nas pontuações. E aí nós temos, o senhor também é advogado, né? Então, linguagem de advogado para advogado. Mas vamos lá, pode colocar aí também a sua resposta em relação a esses contrapontos que a doutora trouxe. Olha, a doutora tem razão em boa parte da sua fala. É um projeto legislativo, não é uma lei. Essa discussão começou agora e ela só vai ter essa amplitude em razão da apresentação desse projeto. Não há uma imposição, é um projeto. O próprio nome diz, é um projeto de lei. Se a gente fizesse, como muitos realizam, uma audiência pública, a audiência pública não teria a repercussão que esse projeto está tendo. Então, foi por experiência legislativa, decorridos de 2 anos como vereador, de 10 anos como deputado estadual e como 5 como prefeito da capital, que eu optei pelo projeto porque a discussão ia ser maior. Veja bem, se fosse apenas uma audiência pública, eu não teria tido o prazer de ouvir a doutora. E o projeto de lei oportunizou não apenas o direito de eu ouvi-la, como anotar as suas colocações, que são corretas em grande parte, e o mais feliz de tudo é de conhecê-la pessoalmente. Então, esse é o projeto de lei, não é uma imposição. Agora, nós vamos discutir com todas as categorias, com a sociedade. Se o condomínio, como a doutora disse, em assembleia, determinar que eles escolhem esse lado ou aquele lado ou o híbrido, é lógico que o poder público não pode interferir e invalidar o ato da assembleia de maneira alguma.
Nós respeitamos a decisão de 2/3, conforme determina o artigo 1333 e seguintes do Código Civil Brasileiro. O que nós estamos colocando foi exatamente aquilo que o presidente do sindicato disse. Se não fosse esse projeto de lei, hoje praticamente quase todos os condomínios estariam com um contrato fechado com essa empresa de Santa Catarina ou uma outra de fora, que abocanhou 90% já do trabalho aqui da nossa cidade. E o projeto de lei é para isso. Dá para equilibrar? Quem vai decidir, evidentemente, vai ser a Assembleia. Nós estamos tentando equilibrar. Bom, então, Marquinhos, você trouxe justamente o projeto, pelo que você diz, é para causar essa polêmica, essa discussão e chamar atenção para isso e também criar toda essa discussão. Foi o mecanismo que você encontrou, porque, como você disse, se eu colocasse uma audiência pública, não ganharia essa repercussão toda e a gente não conseguiria abrir essa discussão ampla como nós estamos fazendo. Olha, só essa última semana teve 4 audiências públicas na Câmara. Uhum. Me fale o nome de uma delas. Um tema dela. A doutora tá... Um tema. Se ela participou ou não. E já desse projeto de lei. Já foi diferente. Ela está aqui comigo. Tá certo. Ô, Rafael, eu acho que o Marquinhos acabou tapeando todos nós aqui. Brincadeira, Marquinhos. Brincadeira, mas é importante essa discussão. Diga, Rafael, por favor. Não, é salutar realmente a discussão. Até a doutora Adriana me chamou a atenção num ponto que eu acabei sendo omisso, né? Com relação à questão híbrida, né? Existem, eu até comentei isso já com o Dr. Marquinhos, né, em outra oportunidade, condomínios dos mais variados tamanhos, né? E a portaria remota, ela tem com certeza consciência do que ela consegue atender, do que ela não consegue. Vou dar um exemplo. Imagina um condomínio com 800 apartamentos. Esse condomínio, inevitavelmente, vai ter portaria orgânica e remota. Eles escolheram também ter o controle de acesso porque complementa a portaria orgânica, eles sentem falta, né? Uhum. Da autonomia, entrada, saída com registro, mas também precisa-se do porteiro. Então, a gente consegue ver que o mercado, ele se autorregula, os condôminos conseguem entender a necessidade dele. O síndico que representa eles também consegue entender a necessidade, porque ele está ali no dia a dia sofrendo, né, das demandas daquele condomínio. Então, um condomínio, por exemplo, dessa envergadura, é natural esperar que ele tenha o porteiro orgânico, que vai dar agilidade e prestatividade em alguns aspectos, e também o controle de acesso que complementa essa dinâmica que precisa ter de vazão, de rapidez, né? Um outro ponto também que eu gostaria de destacar sobre os porteiros. São figuras muito benquistas e muito bem-vindas aos condomínios, né? Eles acabam, como o Marcos, o presidente do sindicato, colocou, sendo às vezes até considerado parte da família, estão lá há vários anos, né? E, querendo ou não, inevitavelmente, às vezes as pessoas entendem como a figura do porteiro trazendo algumas funções que não é dele, Uhum. que é um desvio de função. Cuidar de criança, pegar uma encomenda, pegar um presente, segurar alguma coisa, né? O porteiro, se a gente for olhar na letra fria da lei, ele é bem objetivo o papel dele, né? E muitos, se não a maioria, estão em desvio de função. E o que acontece no final da história, né? Uma vez ele desligado, o condomínio às vezes enfrenta questões trabalhistas por justamente desconhecer qual que é a proposta, qual que é o objetivo da carreira de porteiro, né? Mas eles não fazem isso esperando trazer esse malefício para o condomínio final, de forma nenhuma. Todos ali estão de boa fé. Só que a gente tem que entender que é uma relação comercial, é um contrato de trabalho, né? E o Dr. Marquinhos, como advogado, sabe como que é. Então, no final, ele tem direito realmente a recorrer caso ele tenha exercido uma função que extrapola, né? Sim. E a portaria remota também é uma das outras questões que traz essa certa segurança, né, aos condôminos. O último ponto também, falando da questão da LGPD, né, e essa situação que o Dr. Marquinhos trouxe. Eu vi realmente essa reportagem, acho que até a operadora Claro estava envolvida, né? Hoje, os equipamentos atuais de biometria facial, eles são muito rígidos já pelo próprio fabricante, né? Uma empresa de portaria remota, ela não fabrica esses equipamentos. Esses equipamentos são de tecnologia internacional, são empresas que vendem para o mundo todo, né? Então, já são muito rígidos.
por exemplo, um equipamento de reconhecimento facial, nem sequer é possível fazer o backup daquelas faces, né? Porque ali para a máquina não é uma foto que ela reconhece, é um template que a gente fala, né? Não é a fotografia. Através da fotografia, ela cria um template que, a partir do momento, reconhece aquele indivíduo, né? E, realmente, há situações de vulnerabilidade, só que isso é minimamente nos condomínios, porque hoje você vai no shopping, reconhecimento facial, você vai num prédio comercial, reconhecimento facial, sistemas do governo, reconhecimento facial. E o que nós vimos aí anteontem? O sistema GovBR foi invadido por hackers. Né? Então, assim, isso é uma demanda que hoje não está somente na esfera condominial, mas na esfera mundial. Uhum. Né? O próprio governo brasileiro hoje utiliza o reconhecimento facial para você ter sua assinatura Gov lá no nível ouro ou prata para cima. Né? Então, é um trabalho conjunto que sempre vai ter aqueles que desejam fazer um mal, né? Mas tem também a equipe que sempre está correndo para atualizar, melhorar, e aqueles correm para burlar. Uma vez burlada, corre-se para corrigir. E esse processo, eu digo que é infinito, é um loop, né? E isso traz também melhorias e tecnologias novas, tá? Sem sombra de dúvidas. Bom, nós vamos caminhando para os finalmentes aqui. Eu vou já abrindo espaço, uns 2 minutinhos para cada um fazer suas considerações finais. O Marcos Roberto Campos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios. Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu acho que foi bastante enriquecedor esse espaço e esse momento, né, desse debate, dessa discussão, para a gente justamente encontrar o melhor caminho e a melhor saída. Quero agradecer e deixo aí 2 minutinhos para suas considerações finais. Obrigado. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo, falando dos meus representados, todos os porteiros, não só de Campo Grande que a gente representa, mas sim de Mato Grosso do Sul, que o nosso sindicato é a nível de estado, né? Uhum. E essa pauta, esse projeto de lei, eu acho que, conforme o vereador falou, abriu espaço para uma luz de algo que vem acontecendo aí e que ninguém estava dando importância nenhuma, né? O fato da gente sentar, o fato da gente discutir, o fato da gente estar nas mídias sociais falando disso é importantíssimo. Ouvir o lado da empresa, ouvir o lado do trabalhador, ver o que o legislativo fala, assessoria jurídica que fala da questão da LGPD, que o vereador trouxe aqui, que é muito importante. A gente sabe que tem a lei da LGPD, a preocupação é como que está sendo tratado esses dados, né? Você chega, coloca o teu rosto ali, para onde está indo esses dados? Por exemplo, o pessoal do iFood, coloca ali, ele pode se negar. Se pensou se todo motoqueiro de iFood começar a se negar a fazer reconhecimento facial para poder entrar nos condomínios, né? Então, é importante a gente trazer isso à pauta. Quero agradecer aqui ao vereador, mais uma vez parceiro, amigo dos trabalhadores, sempre ouve. O Marquinhos, ele é o seguinte, você chega nele, ele te escuta, mas ele pondera muito. Olha, dá para ir por aqui, não dá para ir por ali, e ele não tem problema de falar não, assim como ele não tem problema de falar sim. Quando eu sentei com ele em relação a esse projeto de lei, ele falou assim, a gente pode tentar, mas a gente vai mexer num vespeiro aqui, você está preparado, né? Aí eu falei, olha, vamos tentar, tentar trazer luz para o problema, né? E a gente chegar numa situação que fique bom para ambos os lados, sobretudo para a parte mais fraca, que eu sempre trago, o capital sobre o trabalho é isso, a gente sabe, a parte mais fraca são os trabalhadores e a gente vai estar atuante em defesa deles. Obrigado. Obrigado. Marquinhos Tradi, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Topar vir aqui, falar, debater, discutir, ouvir, né, colocar o seu ponto de vista, ouvir os demais pontos aí que também foram colocados. Eu acho que, espero que esse programa possa ter sido enriquecedor para tantos e para o senhor também. Bruno, reduzir custos de forma inteligente, sem impactar no conforto e na segurança dos condôminos, é o desejo de todos nós. É o meu desejo. Eu moro em condomínio. Por isso, esse projeto de lei não é uma imposição, não é uma invasão à escolha dos condôminos. Esse projeto de lei é apenas o equilíbrio entre duas alternativas que, se não fosse esse, já hoje estaria
totalmente virtuais, todos os condomínios, 100% da nossa cidade. O Rafael falou dos supermercados, mas tem operadores de caixas humanos. E se você reparar, você pode verificar. Ontem mesmo, num desses grandes supermercados, eu estava lá, porque quem vai na tecnologia é a geração mais nova. E uma delas passou e falou, mas esse produto estava anunciado um valor menor lá na estante, e aqui passou com esse valor. Para quem eu reclamo? Aí um cara que estava atrás falou, briga com a máquina. Bate na máquina. Já os registradores de caixa humano, geralmente, é a meia-idade para cima, que não tem tanta facilidade e perícia na tecnologia. Nós queremos equilibrar apenas isso. Faz híbrido, um pouco humano, um pouco da tecnologia. Se der certo a tecnologia, aos poucos vai reduzindo a portaria remota, né? A portaria física, quer dizer. Mas, da noite para o dia, uma empresa vem de fora do estado, já abocanhou 80% do mercado aqui. É muito, e essas assembleias, todos nós sabemos, é um número muito diminuto de condôminos que comparecem a assembleias e decidem. E é apenas uma reflexão. Meu objetivo não é impedir empresas, meu objetivo não é alavancar a destruição da tecnologia, meu objetivo é apenas fazer esse equilíbrio, faz uma simbiose. E se der certo, o tempo vai encarregar e todas elas serão virtuais. Não tem problema nenhum. Tá certo, Marquinhos. Muito obrigado. Rafael, também muito obrigado pela sua participação. Você que é representante das empresas aí de portaria remota, né, desse segmento novo, mas que traz a sua tecnologia e também traz a sua discussão. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade de estar aqui representando tantas empresas como também síndicos e condomínios, né, que aderiram a essa tecnologia, né? E a discussão vem justamente para isso, para aprimorar cada vez mais, né? E nós, assim, esperamos que o Marquinhos, né, junto com a sua equipe, consiga realmente chegar num bom texto, né? Que consiga permitir que os condôminos continuem fazendo as suas escolhas, né? Nas suas assembleias, independente do número, né? Atingindo o quórum legal ali, eles têm essa prerrogativa de escolherem, né? E cada público, né? Enfim, os mais idosos, os mais jovens, né? Ele tem essa livre escolha, né? Como eu disse, nós temos condomínios que preferiram ficar com o porteiro orgânico, a portaria orgânica, já condomínios com portaria híbrida, né? E já condomínios com portaria totalmente remota. E tem até condomínios sem nenhum tipo de portaria, né? Totalmente controlado pelos próprios moradores, né? E isso é bem-vindo, né? Esse poder de escolha, assim como todos nós como particulares, né? Vamos numa concessionária e temos a livre escolha de escolher o modelo do carro, a cor do carro que queremos, né? No final, porque nós vamos pagar por aquele bem, né? Então, esse é o desejo. Mas que também, né, a gente consiga chegar num consenso que preserve ao máximo possível os empregos, a população aqui de Campo Grande, né? Que todos saiam beneficiados com isso. Tá certo, muito obrigado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. E assim nós vamos encerrando mais um Habitat que, olha, deu polêmica danada aqui hoje, viu? Eu tenho certeza que nós vamos voltar para falar desse assunto assim que vocês encontrarem o meio termo desse projeto. Tenho certeza que nós vamos voltar a falar sobre isso e não só a nível Campo Grande. Acredito que essa discussão deve atingir a nível estadual também. Bruno, né? só para finalizar, Sim. Nada será apresentado por esse parlamentar se não houver o consenso junto com as empresas, com o presidente, o Marcos Roberto, e a redação não vai ser com duas mãos, mas serão de várias mãos, várias cabeças para o bem de Campo Grande.
Tá certo. Bom, voltaremos então na próxima semana com mais um episódio aqui do nosso HabitaRank, tá certo? Um beijo grande no seu coração, fiquem todos com Deus e siga também aí as nossas redes sociais, HabitaRank, canal no YouTube também. Qual que era o último recado que eu precisava dar? Esse vai ficar pro próximo episódio? Então fica pro próximo. Beijo, fique com Deus e até lá.